Olá! No vídeo Uma Sociedade Cooperativa Vive em Nosso DNA, eu coloquei um pouco da história de uma sociedade cooperativa e fraterna, sem símbolos bélicos, que existiu aproximadamente entre 20.000 e 4.500 antes de Cristo. A partir desse momento, essa sociedade some e nós hoje não temos conhecimento disponível nos livros de história correntes dessa estrutura social que viveu nesse período. Nossa história, que a gente aprende na escola, é contada a partir de 5.000 anos antes de Cristo. A partir daí, a gente tem uma estrutura progressivamente patriarcal e bélica que se instala, e aí é essa estrutura social que a gente conhece, que a gente aprendeu na escola. O que aconteceu com essa estrutura anterior, que era uma estrutura que honrava a vida, que tinha como centro o prazer? Esses símbolos que caracterizavam essa sociedade, que eram estatuetas femininas, que eram baixos relevos dedicados ao renascimento da vida, ao ressurgimento da vida na primavera, somem, começam a desaparecer e são substituídas progressivamente por sinais de presença pastoril, dedicada à carda. Os historiadores conectam essa presença pastoril ligada à carda com uma civilização, um grupo humano chamado de indo-europeus ou arianos. Esse grupo ele tem uma presença progressivamente mais agressiva e ele se caracteriza por destruir as civilizações anteriores. Os sinais das civilizações anteriores desaparecem, inclusive a própria linguagem, os vários tipos de língua utilizados naquele período somem, ficando apenas o etrusco, que era falado em algumas regiões da Itália até o Império Romano, e o basco, que ainda é falado nessa região entre a Espanha e a França. Então, essas culturas anteriores, que são gregárias e agrícolas, elas começam a também fazer um movimento em várias direções, não apenas não em direção ao leste, que é de onde vem, né, essa cultura indo-europeia. Elas começam a se espalhar, a se movimentar para regiões que são regiões de periferia, vamos dizer assim, de último reduto. Então, cavernas, ilhas e cumes de colinas facilmente fortificados. Então, mostrando claramente que estão num movimento de defesa a algo que as agride. Também se observa, nesse período, uma diminuição das tecnologias neolíticas que eram presentes, que são a cerâmica e a manufatura do cobre. Isso começa a desaparecer progressivamente, né? E se nota que aparece, então, uma cultura com armamentos bélicos, principalmente espadas, machados. A documentação bem claramente, quem traz essa documentação bem claramente é Maria Rahim Butas, que é uma arqueóloga.
ela se baseia nas suas próprias escavações e ela descreve esses achados. Então ela fala desse povo que ela chama de Kurgans, porque traziam artefatos funerários dos Kurgan, essa região que era a antiga União Soviética no século XX, né? Aquela planície toda. Esses Kurgans têm na sua arte um tema central da guerra, essa capacidade de dominar e destruir, e a sua mitologia representava esses deuses guerreiros, né? Que vinham com armas e toda essa estrutura social dessa nova população se estratificava em classes soberanas e guerreiras. Então, um povo que aparece primeiro como pastoril e depois guerreiro, vai entrando, dominando e deslocando uma sociedade gregária e agrícola para regiões facilmente protegidas. A mitologia desse povo gregário e agrícola estava centrada na mulher criatrix, né? Na mulher que cria a vida. E essa figura central da mulher criadora é progressivamente substituída pela fecundidade do trovão, do machado brandido que desperta o raio do trovão que fecunda. Uma mitologia francamente masculina e bélica. E essa transformação social mostra claramente que uma sociedade que tinha como centro a vida e a reverência à vida tem como centro também o prazer de viver, o prazer de se encontrar, o prazer do sexo, o prazer do nascimento, o prazer do cultivo da terra, de perceber a vida brotando da terra. E vai progressivamente migrando para uma sociedade que tem como centro a dor, a morte e a guerra, a disputa de poder. Então aqui existe um movimento de transição de uma cultura para outra que se instala mais ou menos num período entre 4.500 e 1.500 a.C., fazendo desaparecer completamente essa sociedade baseada no prazer para trazer uma sociedade baseada na dor. Então, eu hoje falo dessa transição, dessa progressividade de uma estrutura sendo amalgamada e se transformando numa outra estrutura social. De onde vem esse povo pastoril que depois se mostra francamente bélico? O que aconteceu para que surgisse esse povo bélico e que dominasse completamente a cena e fizesse desaparecer essa cultura de prazer, de alegria, de vida, de encontro, de relações humanas, de vínculo? Então, esse é o próximo capítulo. Vamos aguardar.